Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergne. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios e no vídeo de hoje vamos entender o impacto do aumento dos juros nos Estados Unidos na economia brasileira. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Bom, antes de começar, meus amigos, um recadinho rápido aqui, tá? Meu livro, O Guia do Crédito Consciente, está disponível aqui no link do comentário fixado. Se você quiser entender um pouco mais como usar melhor o seu cartão de crédito, fazer um financiamento de veículos, desmistificar essa questão do crédito ser um bicho-papão, clica aqui no link abaixo e vem entender de crédito consciente aqui comigo. O Fed, meus amigos, é o Banco Central dos Estados Unidos e ele é meio que o Banco Central do mundo inteiro. E por que isso? Porque toda a economia global ela é precificada em dólar. Então a demanda por dólares ela é bastante significativa. Em qualquer movimento feito pelo Banco Central dos Estados Unidos, ele é acompanhado de perto pelos principais investidores globais. E sim, são os investimentos nas empresas que geram oportunidades de negócio, que ampliam as perspectivas do mercado de trabalho e têm um impacto de maneira significativa na economia do mundo inteiro. O aumento dos juros dos Estados Unidos, ele faz com que haja um aumento também do fluxo de recursos do mundo inteiro para os Estados Unidos. E por que isso acontece, tá bom? É o seguinte, os Estados Unidos eles têm, como eu comentei já, a caixa registradora global, vamos colocar dessa maneira. O mundo inteiro precifica suas economias em dólar. Então, toda a estratégia adotada pelos países para fazer com que haja maior fluxo de capital estrangeiro, para fazer investimento, para operar na sua bolsa, para executar uma série de atividades, tem como benchmark a taxa de juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Hoje essa taxa de juros está entre 3 e 3,25, uma taxa bastante elevada para os padrões americanos. E essa taxa faz com que haja um aumento do interesse do investidor externo de investir na maior economia do mundo, nos Estados Unidos. Então, esses investidores eles começam a fazer uma análise de risco-retorno entre investir na economia mais segura do mundo, investir naquele país que tem a liquidez quase que instantânea, ou seja, a capacidade de honrar dívidas quase que instantânea e detém também a moeda econômica do mundo, a moeda fiduciária do mundo, ou investir em outros países emergentes, como é o caso, por exemplo, do Brasil. Então, quando há um aumento dos juros nos Estados Unidos, há uma tendência do aumento de taxa de juros no mundo inteiro para poder manter o nível de competitividade com a economia americana. E esse aumento, essa elevação, obriga também que os países considerem na sua estratégia de precificação dos seus títulos públicos, entender qual é a perspectiva de futuro para essa taxa. Ou seja, se há uma tendência de médio e longo prazo de elevação dos juros dos Estados Unidos, já alguns analistas aí já comentam uma expectativa de final de ciclo de aumento de taxas dos Estados Unidos em torno de 5% ao ano. Então, se já há essa perspectiva de aumento, é interessante que os bancos centrais de cada região precifiquem suas taxas considerando já esses 5%. No caso do Brasil, como nossa taxa de juros já está bastante elevada, há sim ainda competitividade com relação às taxas de juros do Tesouro Americano. Claro que a gente sofre esse impacto e é sim pressionado do ponto de vista a fazer um aumento de juros ou algum tipo de movimento no sentido de manter a atratividade do investidor externo. Mas ainda assim, considerando a nossa taxa de juros, considerando os dados
de redução de inflação e o diferencial de juros, que é justamente essa diferença entre a taxa de juros real, vamos colocar dessa maneira, que é justamente a diferença entre a taxa de juros que a gente tem e a nossa inflação, essa taxa de juros real ainda é bastante elevada e bastante competitiva, de maneira que aquele investidor que decida por investir em países emergentes tende a considerar o Brasil uma das melhores opções no momento que a gente vive, já que os outros grandes países emergentes estão em situação bastante complicada. A Rússia está envolvida nessa questão aí dessa guerra com a Ucrânia, a China está numa situação econômica bastante atípica para o seu padrão, com uma redução na sua atividade econômica, tendo ali grande dificuldade de manter a sua indústria em movimento de crescimento, especialmente aí a questão da indústria imobiliária chinesa, que vem sofrendo bastante nos últimos anos, com, enfim, diversos problemas relacionados a crédito, empresas decretando falência, empresas até dando calote no mercado internacional, é o caso aí da Evergrande. Então a gente tem o Brasil nesse contexto muito bem posicionado, também por considerar nossa questão dos alimentos, nossa questão também da capacidade de oferecer para o mundo energia limpa. Então a gente tem uma série de fatores que são sim fatores importantes. Mas ainda assim, quando tem esse aumento dos juros, a gente tem sim uma dificuldade maior de trazer mais recursos externos para o Brasil. E a gente tem também, portanto, uma tendência aí de fortalecimento da moeda americana em relação ao real. Então, o impacto principal no médio prazo, no curto prazo, é uma tendência de elevação também do real e essa dificuldade de trazer esse capital externo que investe nas empresas nacionais por meio da Bolsa de Valores. Mas como o investidor ele considera outros tantos aspectos, esse impacto ele pode de alguma medida ser minorado, ser atenuado, caso hajam aí situações econômicas mais favoráveis em relação ao Brasil do que em outros países, como eu já citei aqui anteriormente. Então, meus amigos, do ponto de vista global, especialmente quando há elevação da taxa de juros dos Estados Unidos, o dinheiro do mundo migra para lá. E aí as economias que têm situações mais consistentes e de melhor perspectiva tendem a se beneficiar desse cenário e ainda assim conseguir manter um nível interessante de atratividade do investimento externo para o seu país. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.